Fala, nação rubro-negra, Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão, galera, que já está se preparando para essa grande decisão que vai acontecer neste sábado, lá em Lima, contra o time do Palmeiras. Lógico que o técnico Felipe Luiz já está ali planejando, e preparando a sua estratégia. Além também de escolher ali os seus 11 jogadores titulares que vão começar essa partida. Inclusive, nós vamos aqui acompanhar a provável escalação do Flamengo neste corte. Vou deixar aqui, logicamente, os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. E agora já na expectativa de Palmeiras e Flamengo pela final da Libertadores. Adotei essa ordem, Palmeiras e Flamengo. Quem foi que falou ontem aqui que pela Libertadores... É o time de melhor campanha, né? É o time de melhor campanha. E a campanha do Palmeiras é um absurdo. Que a gente fala primeiro. O Palmeiras não é só a melhor campanha, é melhor. Tem um empate só aí, a derrota para a LDU. Isso. Um empate e uma derrota. Isso. Todos os outros jogos. E são assim, o empate é depois de um 4-0 fora de casa. E a derrota para a LDU ela foi totalmente apagada da mente depois daquela reviravolta sensacional dentro do Allianz Parque. Bom, vamos às manchetes dos jornais sobre... a construção da expectativa para essa final, Fla e Palmeiras vivem maratona do século entre finalistas da Libertadores. Gostei dessa expressão, porque os dois não só estão decidindo o Brasileiro e a Libertadores, como também estão tendo que sobreviver ao que o calendário brasileiro impõe para que isso aconteça. Jogaram na terça e tiveram que embarcar direto para Lima, escalaram reservas durante a data FIFA, enfim. Na Folha de São Paulo, Andréas Pereira busca redenção após inferno na final da Libertadores de 2021. Uma das grandes histórias dessa final, antes mesmo de ser escrita, O Andréas Pereira já é uma história a ser contada. Pensou se esse cara faz um gol, falha um gol nesse jogo? Que roteiro absurdo, E no meia hora, o Bruno Henrique ali no meio da foto como candidato a herói. Ele que teve participação decisiva na Libertadores de 2019, começa a jogada do gol do empate. Mas até agora só 2 jogadores marcaram pelo Flamengo em final de Libertadores, Zico e Gabigol. Só Zico e Gabigol até hoje. Até mesmo na derrota para o Palmeiras. A única derrota do Flamengo em finais de Libertadores. Zico tem 4 gols, Fez 2 gols no primeiro, 2 gols no terceiro jogo de 81 contra o Cobreloa. Gabigol fez 2 gols em 19, mais um gol em 20, mais um gol em 22. Os dois têm 4 gols, então. O Flamengo 8 gols ao todo na história da final da Libertadores. E só os 2 marcaram. E quando a gente conversa com qualquer torcedor do Flamengo, qual é o palpite para fazer um gol na final? Todo mundo aponta pro Bruno Henrique, Pela história que ele teve no clube, pela história dessa temporada, tudo que vivenciou desde do episódio lá envolvendo o irmão dele com as apostas e tudo mais. E é impressionante, Mês de novembro dele são 6 jogos e 6 gols pelo Flamengo. Os últimos 6 jogos participou pelo clube e marcou 6 gols. Retomou, era. Nesse final de... Charles, se a gente volta um mês no tempo, ninguém diria e nenhum torcedor do Flamengo gostaria de ver o Bruno Henrique como titular do centro do ataque. Independente do Pedro jogar ou não. Todo mundo falaria ali do Plata no primeiro momento, que nem pode jogar, foi expulso contra o Racing. Uma coisa... O Abel e o Felipe falaram a mesma coisa, porque assim, o jogador, o atacante, no caso, o perfil dele, é o cara que tem que driblar e por vezes ele vai perder a bola, Vai perder para o zagueiro, tem uma cobertura, enfim, Então faz parte do atacante. Essa explicação foi interessante porque, assim, durante muito tempo no Campeonato Brasileiro a gente vê a torcida, até nós da imprensa, pegando no pé de alguns atacantes, que não conseguem no jogo. E veio o Felipe Luiz para corrigir isso, o Abel confirmou, falou, olha, o papel do atacante é esse mesmo. Ele tenta 10 vezes, uma quer acertar e ocasiona o gol, então está tudo certo. Então, e o Bruno Henrique é esse tipo de jogador que eu acho que o futebol precisa de gente assim, por exemplo, o Bruno Henrique ou o Estevão, que essa semana arrebentou na Champions League. Jogadores ousados, corajosos, que vão para cima
O Vitor Roque também é assim, Também, né? também. Vai para cima e não está preocupado se vai perder ou não. Ele quer driblar, quer distribuir, quer fazer o gol, assim, precisa disso. E o Bruno Henrique é exatamente esse tipo de jogador ousado. Né? O Palmeiras até agora teve heróis improváveis, né? Verdade. Marcando Breno os seus Lopes. gols. Breno Lopes contra o Santos. Daverson. Assim, o gol do desempate foi do Daverson. Quem abriu o placar foi o Rafael Veiga, que Verdade. deve estar em campo de novo, um jogador importante, que participou dessas campanhas todas, mas os caras que fizeram os gols decisivos, né, não eram os esperados. Para o jogo de amanhã, por exemplo, o foco vai estar na dupla Flaco-Roque. Né? Com certeza. Se um desses dois marcar, ou se os dois marcarem, é algo que o torcedor do Palmeiras está esperando. Né? E já que estamos mencionando aqui as decisões anteriores, a nossa equipe hoje preparou, bem no espírito aqui do Redação, um giro de manchetes com as conquistas anteriores, né, de cada clube. A primeira do Flamengo foi em 1981, é a geração do Zico. Tinha esse globo aí, ó, ainda em preto e branco. Flamengo campeão da Taça Libertadores em destaque lá no alto. 2 gols de Zico, Carnaval no Rio e no Uruguai. Flamengo campeão parte para o Mundial de Clubes, no Jornal do Brasil. 24 de novembro de 81. O Mundial que o Flamengo conquistou, né? Mengão, bom de bola e de briga, bota a América aos seus pés. 2-0. Agora o Mundial. O bom de briga é porque o Anselmo entrou no campo para bater no Mário Soto, não era Mário Soto? Mário Soto, zagueiro Cobreloa que tinha aberto o supercílio do Adílio no segundo jogo da final. Dizem que ele tinha uma pedra dentro da mão, né? Que usava para dar soco e causar mais Ele dano. entrou para isso, na verdade. E aí no Globo, na raça rubro-negra, uma virada para a história. Após 38 anos, o Flamengo conquista o Bi da Libertadores com 2 gols de Gabigol no fim. E no extra, 2-1 no River Plate ficou marcado na história. Usando aí o verso da torcida, né? O verso da música que a torcida canta para o Mundial. Mengão acima de tudo no dia também em 2019. É um time mágico esse daí, né? Esse é daqueles times que você lembra por décadas e décadas. E o Globo usa a expressão marcados na história, também, né? Daquela música que a torcida canta. Aí já em 2022, né? O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0, o gol do Gabigol mais uma vez. É do Capital Inicial, né? Eu triamo o Mengão. O Extra lançou essa aí. E combina com o Gabigol apaixonado ali, abraçando a taça, né? Agora o Palmeiras. Verdão rumo a Tóquio, na Folha de São Paulo. 99, né? Vitória nos pênaltis contra o Deportivo Cali, depois de ganhar por 2-1 no E olha aí o tempo lance. normal. Eu trabalhava no lance ainda nessa época. Essa época eu comprava o lance todo dia. 1999, eu estava lá sim. Certo? Minha mãe, ó. É? Certamente. Esse título aí, Imortais. O lance tinha capas diferentes no Rio e em São Paulo, mas nesse dia deve ter sido a mesma capa. Verdão campeão na placar. Verdão campeão da Libertadores com pôster da final. A placar nesse dia saiu com pôster. No estado de São Paulo, a Libertadores é verde. Já viemos para 2021. E a Libertadores de 20, né? Por conta da pandemia, foi decidida só em 2021 no Maracanã. Você vê que os jornais são de janeiro de 2021, né? Mas a gente está falando da Libertadores de 2020. Abel entra para a história do Palmeiras em tempo recorde. Ele assumiu em novembro de 20, 3 meses depois já... 3 meses não, 2 meses depois já era campeão continental. E aí o herói improvável, Breno sai da Série B para entrar na história. Está destacado no estado de São Paulo. Sempre foi muito questionado pela torcida do Palmeiras. A Folha de São Paulo agora é de novembro de 21. Né? O segundo título da Libertadores que o Palmeiras conquistou nesse ano. Daverson sai do banco para dar. E essa foto aí é muito boa, né? Essa foto aí é a foto do jogo, né? É o Andreas isolado e o Daverson comemorando ali à frente dele. E com o Davi Luiz, que deu o passe pro Andreas, né? Não, é o Arão ali, é o Arão. Ah, não, ali é o Arão. É o Arão. Não, é o Arão, o Rodrigo Caio e aqui embaixo é o Arrascaeta. O Arrascaeta, é verdade. Senão seria ainda mais... Assim, isso foi tão... O mais cruel disso é que o Andreas era um dos melhores jogadores do Flamengo nesse jogo. E acabou errando daquela forma que foi muito feia e ficou marcado para sempre na história do clube e na história do Palmeiras também, com o gol do Daverson ali. Manchetes que ajudam, fotos, né, que ajudam a gente a
resgatar a memória dessas conquistas, umas mais próximas, outras mais distantes, né? E agora nós vamos para Lima, onde mais um capítulo dessa história vai ser construído. Amanhã sai o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Será o Palmeiras ou será o Flamengo? E nós temos lá a nossa frente avançada, né? De costas para o Oceano Pacífico. Estão ali a Mari Fontes, o André Lofredo, que estão fazendo essas participações ao longo de toda a programação, e agora também com a participação da Aline Calandrini. Boas-vindas a todo mundo. Muito obrigada. Bom dia, Barreto, Coutinho, Gavan, todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. Calan, Lofre, mais uma vez, bom dia também a nós. Agora o sol saiu que saiu, né? Agora, a gente fez a primeira entrada há 1 hora. Casaco. De casaco. Casaco com vento vindo do Pacífico nas nossas costas e agora o sol saiu bem forte. Bom dia, Barreto, Coutinho, Charles Gavan, todo mundo, Aline, Mari Fontes, que eu já estou vendo desde antes das 6 da manhã, como todos os dias. Desde quando nem era hoje ainda. A gente está aqui, essa aqui é a Praia Redonda. Ali embaixo a gente vê o circuito das praias, mas o Barreto, opa, vamos então. O Barreto lembrou aqui Oceano Pacífico. Poderia ser a Avenida Pacífica, né? Já que nós temos a nossa Avenida Atlântica, exatamente. Poderia ser uma praia de pedras. É o né? equivalente à Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, né? Só que aqui não poderia chamar Avenida Atlântica. Mas aí o Pacífico teria que chamar Avenida Pacífica. É uma praia de pedra originalmente, né? Tudo aqui era pedra, inclusive essa construção aqui onde a gente está, que é um shopping, um centro comercial chamado Larcomar, no bairro de Miraflores. E quando a gente olha para baixo, ele vem todo encaixadinho na rocha, ó, que é a geologia natural, né? Até a praia, que é de pedra. Temos muitos torcedores aqui, já vamos interagir com eles. Já temos. Já tinha um já movimento. Estávamos tendo, né? Já tinha um movimento um pouco mais cedo, agora está começando a aumentar o movimento por aqui. E conforme o dia vai passando e a noite vai chegando, aqui, ontem à noite, estava inacreditável. E churrasco nas calçadas, a cidade já é de um lado verde e branca, do outro lado vermelho e preta, mas na hora que faz churrasco todo mundo se entende, a gente inclusive já cravou um convitinho no News e a gente, assim, quando a gente se convida a gente vai, a gente não gosta de deixar furo, se a gente se convida a gente realmente vai. Vamos primeiro começar com o jogo, depois a gente fala um pouquinho mais sobre as torcidas pra gente aproveitar a Calan aqui. Aliás, falando em jogo, gente, um parêntese, ontem repercutiu a beça aqui, a goleada do Fluminense pra cima do São Paulo, vocês acreditam? As TVs estavam mostrando, porque foi um belíssimo de um 6-0, com 2 treinadores envolvidos, né, muito populares no cenário sul-americano, de um lado o Crespo, do outro lado o Zubeldia, ex-São Paulo, inclusive. Calan, sobre essa final de amanhã, 2 equipes com uma temporada muito parecida, né? Até quando tropeçaram, quando pouparam, quando foram muito bem, as duas vêm de um 2025 muito equilibrado, né? Final justa. É isso. Bom dia, Mari, Lofredo, os amigos do Redação. Final justa, é inquestionável. É claro que chega nessa reta final da temporada, a gente acaba vendo uma queda de rendimento, uma oscilação, até pelo calendário mesmo, né? Pelo excesso de jogo, acho que está tudo dentro do script. Mas acho que o Flamengo até então, uma temporada de desempenho acima do Palmeiras. Acho que a temporada do Palmeiras foi de oscilação, teve um bom momento que foi quando encaixou a dupla de ataque Flaco e Roque, né, e acabou caindo novamente. Só que quando chega na reta final, de jogo único, esquece tudo que aconteceu na temporada, esquece essa oscilação recente que o Palmeiras teve, que o Flamengo acabou tendo. É jogo completamente no detalhe, se trabalha muito a questão tática, né? A gente fala muito da questão tática, da questão técnica, mas o mental também vai ser algo essencial nessa partida, Mário. Eu acho que é o grande, a gente já falou sobre isso no News, deve ser o grande diferencial de amanhã, o jogo inteligente, né? O jogo da inteligência emocional, das inteligências, né? Porque são as equipes mais inteligentes do futebol, comandadas pelos melhores treinadores do futebol brasileiro, os mais estrategistas, né? As mais ricas também, é verdade, são os dois clubes. Isso faz diferença. Dá pra fazer besteira com dinheiro? Olha só. Dá pra fazer besteira então, e elas não fizeram. Exatamente. Não é só ter o dinheiro, é saber o que fazer com o dinheiro. E Palmeiras e Flamengo fazem bons trabalhos com o dinheiro nos últimos muitos anos, né? Se você for pegar do Palmeiras tem 10 anos figurando entre os principais times do futebol brasileiro.
E isso explica o porquê das duas equipes estarem aí no topo dessa briga, né? Não só do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, enfim. Por isso que a gente fala muito por causa dessa organização que as duas equipes têm. É claro, sabem fazer, é claro que sabem fazer. E quando você consegue ter realmente a condição técnica melhor assim, consegue gerir isso muito bem, o resultado acaba aparecendo como a gente está vendo agora. E com seus destaques de formação também, né? O Palmeiras com o seu Alain, o Flamengo com o Everton Araújo, que caiu nas graças do Felipe Luiz também, né? 2 pratas da casa. Então, ainda, até quando a gente olha para o que não fizeram, não contrataram de baciada, como se diz no popular, olharam para suas bases e acharam boas peças. O Flamengo muito menos também. do que o Palmeiras nos últimos anos. Mas também por menos necessidade, né? O Palmeiras não, do Abel. por filosofia. Filosofia. Também. Tem um perfil diferente também de contratação, né? E acho que isso acaba influenciando também como que você acaba gerindo a questão da base, né? O Flamengo vende seu jogador e vende muito bem. Não, e contrata. Também. Não, o Palmeiras utiliza primeiro o jogador. Também. Então, mas utiliza sendo vencido, utiliza. O Abel teve resistência sim, com o Endrick. mas utiliza e depois que o jogador dá resultado, isso já acontece desde o Gabriel Jesus, por exemplo, tá? Depois que o jogador dá resultado, o Palmeiras já tá com o jogador até negociado e aí vende. O Flamengo não. O Flamengo vende o jogador até sem o jogador subir, às vezes. E vende jogadores que são de nível mediano por valores maravilhosos. Então o Flamengo negocia muito bem sua base e aí pega esse dinheiro e aí conquista os títulos. Foi o caso, por exemplo, assim veio o Bruno Henrique, né? A gente precisa lembrar disso. Essa é a estratégia do Bruno Henrique. Arrascaeta. Estratégia de são compra. todos jogadores que já se não estão comprovados, já são jogadores. É isso. Bom, uma final absolutamente equilibrada teremos amanhã, até com as histórias, né? Porque a gente tem possibilidade de redenção para os dois lados. Do lado do Flamengo é um De La Cruz, que não chega nas suas melhores condições, mas que exatamente aqui, em Lima, em 2019, foi vice com o River Plate para o próprio Flamengo. Do lado do Palmeiras, Andreas Pereira, que exatamente com o Flamengo foi vice-campeão do Palmeiras, né? Então temos histórias muito interessantes para os dois lados. E até no comando do treinador, né? A questão do Felipe Luiz ter participado também da final em 2019, depois vem o Abel com um bicampeonato, a história que ele faz. Eu acho que tem muita história para contar, né? É claro que o Andrés é algo que ficou marcado pelo que aconteceu na final, onde o Palmeiras acabou sendo campeão, né? O Coutinho até falou, no momento do jogo, ele estava jogando bem, inclusive, estava se destacando por ali. E esse é o detalhe que eu falo, às vezes a partida está muito equilibrada ali, e um erro acaba tendo tudo, ou você fazendo um gol logo no início da partida, enfim, isso acaba condicionando, uma expulsão pode condicionar. A gente viu a final da Libertadores ano passado, né? Que acabou condicionando um pouco o jogo ali, apesar do Botafogo ter saído bem. Então são detalhes, tem muitas histórias interessantes. E eu acho que os dois treinadores que a gente fala tanto, acho que são dois grandes personagens, inclusive, tanto o Felipe Luiz como ex-atleta, a identificação que ele tem com o Flamengo, e o Abel Ferreira com esse poder de mobilização, chegando em mais uma final, acho que eles são grandes personagens e o papel deles, ao meu ver, vai ser fundamental. Em como mobilizar, em como manter os atletas concentrados no decorrer da partida, porque como eu falei, para mim é muito no detalhe, Mário Lofredo, assim, vai ser uma coisa de concentração total e o papel deles, é óbvio que dentro de campo, na questão tática, na questão técnica, já foi feito, né? Já foi feito. Eles se conhecem muito bem, se enfrentaram recentemente. Qual que será a estratégia do Abel, mantendo 11 jogadores, por exemplo, descansando nessa reta final do Brasileirão? Eu acho que os dois têm antídotos, digamos assim, né, para saber como lidar com certas situações, porque se conhecem muito bem. Acho que o papel dos treinadores vai ser muito especial na questão mental e na questão concentração desse jogo. E conhecem a competição muito bem, né, Lofre? Porque o Barreto falava da possibilidade do primeiro tetra, né, que os dois vivem, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo brigam pelo tetra, primeiro tetra brasileiro. E aí a gente precisa lembrar que os duas últimas conquistas, né, de Libertadores foram vividas pelos comandantes atuais, né? O Abel conquista os dois últimos dessa sequência de 3 do Palmeiras e o Felipe Luiz também. Também, né? São dois técnicos em posições diferentes nas conquistas, né? O Felipe Luiz em campo, mas que já tem uma experiência de Libertadores e uma experiência de futebol muito grande. E o Abel tem um controle de elenco do Palmeiras que ele vai desenvolvendo. Os jogadores vão sendo trocados ao longo desses anos, mas eles não são trocados de uma vez. Então ele vai mantendo uma base do elenco. A base vai mudando. Ao longo dos anos, você vai encontrar poucos jogadores. Esse ano, por exemplo, você tem 3 apenas da primeira conquista, né? E o Everton nem está jogando. Então o Gustavo Gomes
Né? O Everton está aqui, mas provavelmente não vai jogar. Como esteve em Porto Alegre, né? também. E Gustavo Gomes e o Rafael Veiga. Piquerez também, Piquerez também. Né? Então, são poucos jogadores lá do começo, né? Mas o time vai mudando aos poucos, né? Então ele não perde a mão no time. E o Felipe Luiz tem o conhecimento do elenco do Flamengo que ele vai desenvolvendo porque ele saiu desse elenco há pouco tempo. Então ele conhece os jogadores, né? Estava vivendo esse elenco, né? Equipes e em todos os jogos a gente de alguma forma é surpreendido, se não por uma peça, por uma ideia, por uma tática, por uma estratégia diferente. Amanhã, dúvidas no Palmeiras, como o Abel pode surpreender? E vamos lembrar que surpresa, de novo, para os dois lados, né? Não é exatamente algo inédito. Como o Abel pode surpreender a estratégia de Felipe Luiz e como o contrário também pode acontecer? Eu acho que a maior dúvida ou a surpresa que o Abel pode ter é do lado esquerdo, né? Quem que vai ser o ponta ou o extremo do lado esquerdo? Porque eu imagino que a saída de bola dele vai continuar sendo com 3 jogadores, aí isso, o Fux pode começar como um zagueiro ou como volante, mas ser híbrido realmente, né? De ter podendo saltar um pouco mais à frente, podendo compor essa linha de 5, e aí se for o Felipe Anderson jogando pelo lado esquerdo, ele pode fazer fechando ali como um ala, por exemplo, porque ele tem esse poder de recomposição. Imagino que na direita vai ser o Alan, porque é o jogador que vive o seu melhor momento, inquestionável. É claro que ele tem esse problema no número 5, né, porque o Aníbal e o Martínez não vivem esse bom momento, por isso que eu acho que o Fux é essa opção que vai ter ali. Você tem o Gomes e o Murilo, que são jogadores que caçam bastante no jogo, e provavelmente vai ser o Bruno Henrique o titular. É um cara que é mais rápido que o Pedro, é um cara que ataca mais espaço, então ter uma dupla com mobilidade e velocidade para rebater essa bola vai ser importante. Então, para mim, a questão do Palmeiras está quem que vai jogar pelo lado esquerdo. Quem que vai ser? Vai ser o Sousa? Vai ser o Felipe Anderson? O Veiga? Então, essa é a questão. E no Flamengo, acho que a maior dúvida está também no Ortiz, como que está o Ortiz na questão, né? Tem a questão do ritmo de jogo, como que ele está fisicamente. Acho que isso é uma dúvida que só o Felipe Luiz vai conseguir tirar e vai tirar na hora. A outra questão é que vai ser o ponta e que lado esses pontas vão jogar, né? Porque o Carrascal vai jogar pela esquerda ou vai jogar pela direita? O Cebolinha vive o melhor momento, se o Cebolinha entrar, o Carrascal vai jogar pela direita, né? E aí o Cebolinha acaba entrando por ali. Acho que o Lina é uma opção que você consegue ter no decorrer da partida, até pelo estilo de jogo dele. Então, enfim, acho que são dúvidas, mas poucas. Como eu falei, eu acho que os dois estão preparados para o que der e vier de cada lado. Na cabeça deles, de repente, não tem tanta dúvida, não. A gente vai devolver para a mesa com o destaque do jornal local. Antes de devolver para a mesa, eu sei que eu segure aqui para você? Marcelo Barreto gosta, né? Até porque o programa é redação por conta disso. Página central do El Comércio, tá? Página central, é a página importante do jornal de papel, que aliás foi difícil de encontrar. Nosso editor, produtor e multi-homem, Thiago Lavinas, teve que sair correndo pela cidade, porque isso não se vende mais. Isso é coisa dos antigos incas, entendeu? Que eles faziam assim, liam, era uma tradição que se manteve, manteve, mas está se perdendo ao longo dos anos. Mas ainda tem papel, ó, jornal papel, encontramos. Emoção, festejo e enfrentamentos, gente. Tinha que ter briga, né? Teve briga nas ruas de Lima, infelizmente, mas o destaque do esporte aqui é a final. Não se fala do futebol local, não. Deixa eu devolver para a mesa que eu tenho torcedores, para apresentar para vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que a Aline construiu aqui para a gente de comentários, para depois eu apresentar alguns torcedores. E não para de chegar gente, e das mais variadas origens e formas, porque não tem voo direto, não estava sendo fácil achar voo direto. Então, de onde vocês imaginarem, partiu gente. Só que gente saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo também. Tem umas pessoas que vêm via Sydney. Via Sydney, via Abu Dhabi. Umas coisas... Via Camelo. Né? O negócio é chegar. Não, agora, tem algo que é muito interessante, é que não tem voo direto do Rio para Lima, tá? Então é muito difícil vir do Rio. Só que tem voo direto para Curitiba, tem voo direto para Porto Alegre, e aí as pessoas no Brasil saem, por exemplo, do Rio para Porto Alegre, para Curitiba, para vir para cá. De onde sai mais torcida do agora Flamengo, tem né, muita gente que sai e vai para outros lugares da América do Sul e da América Central. E tem até gente aqui que vai contar a história pra gente. A gente deixa a mesa discutir um pouquinho sobre o que a Aline trouxe. Eu acho que quando fui a Machu Picchu, eu peguei um voo direto para Lima. Talvez não exista. Já teve. Né? Não tem mais. Eu vi não tem mais. Eu vi muita gente indo pro Panamá fazer escala. Tem gente que vai... Tem. Isso já aconteceu da outra vez também. Tem gente que vai até o Acre. Sim, e lá atravessa a fronteira por terra e depois continua, enfim. E naquela época tem até teve um ônibus, né, que faz, né?
Isso, e naquela época ainda teve a questão de que o jogo era em Santiago. Muita gente tinha passagem para Santiago, de Santiago foi. Enfim, tem essas, né, esses deslocamentos épicos, tem a emoção, tem o festejo, coisas que a Mari vai trazer daqui a pouco com os torcedores. E infelizmente tem também o enfrentamento. A gente já mostrou algumas imagens aqui muito feias de brigas de torcedores do Palmeiras e do Flamengo em Lima. Temos campinhos, porque já tinha ali uma projeção de escalação, né? No papo da Mari, da Aline e do Lofredo. A gente está tratando como dúvida. Justamente, a Aline falava da dúvida entre Emi Martínez e Aníbal Moreno. Eu penso um pouco diferente, hein, Barreto, dos campinhos aí, tá? Eu acho que vai jogar um lateral direito no Palmeiras. Acho que deve jogar o Kelvin. Se não joga o Kelvin, joga o Giai. Acho que o Bruno Fux vai ser o primeiro volante. A fase do Aníbal não é boa. Então aí não tem nem Martínez e nem Moreno, é isso? Eu acho que nenhum dos dois. Na minha opinião, na sua escalação. Primeiro volante? Pensando Fux, né? isso. O Fux como primeiro volante já jogou algumas vezes assim já. O com Fux, Andrés então, como sai segundo dessa homem. linha de 3. O que eu acho que o time, pra mim, o time do Palmeiras vai ser o seguinte: Kelvin na lateral direita, Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na lateral esquerda. Pra mim não seriam 3 zagueiros, seria uma linha de 4. Bruno Fux, primeiro volante, Andreas Pereira, segundo volante. Então Meias. O Fux avança e tira os dois ali. Isso. Meias, e Moreno. Alan e Rafael Veiga. E aí eu acho que vai ter uma troca de lado entre eles. Geralmente a gente vê o Alan pela direita e o Veiga pela esquerda. Como o Palmeiras marca basicamente individual, acho que vai ter uma troca porque o Varela é o lateral que ataca mais. Então você teria que obrigar o Veiga a voltar muito com o lateral e o Alan consegue fazer esse papel melhor. Do lado esquerdo do Flamengo é o Alexandre, então ficaria mais tranquilo pro Veiga marcar o Alexandre e na frente Vitor Roque e Flaco Lopes. Acho que vai ser isso daí. Apenas a minha sensação dessa troca entre Alan e Rafael Veiga. Mas aí pode ser o Alan pela direita mesmo, o Veiga a partir do lado esquerdo. E aí você faz o Veiga marcar um dos zagueiros e o Piquerez saltar para marcar o lateral do Flamengo e faz alguma compensação em cima disso. Mas acho que não vai fugir muito disso, O Palmeiras vai entrar com 4-4-2, é isso? Para mim é isso. Para mim, sim. E do lado do Flamengo, deixa eu explicar as nossas dúvidas ali na frente. A gente está bancando a escalação do Léo Ortiz pelas informações que vêm de Lima, né? Nossa equipe lá pode até nos atualizar, mas enfim, haveria uma dúvida entre ele e Danilo, mas o Léo Ortiz, pelo que a gente está recebendo de informação, foi liberado para jogar. E lá na frente, nossas dúvidas: Carrascal ou Luiz Araújo, Cebolinha ou Samuel Lino? Mas pode ser que a gente tenha Carrascal e Luiz Araújo. Tirando Cebolinha e Samuel Lino. Pode ser. O Carrascal já entrou pelo lado esquerdo. Né? É a principal dúvida, né? Porque a gente olha para... Claro que o Léo Ortiz é algo que tem que ser olhado com atenção. Se a gente pegar os últimos 40 dias, o Léo Ortiz fez 2 jogos. O jogo contra o Palmeiras no Maracanã, em que ele se lesionou, saiu na metade do primeiro tempo. Quem seria se ele não entrar? Danilo. Danilo tem jogado. Direto. E o jogo do Racing, em que ele foi muito bem. Assim, eu acho que condicionamento físico ele tem. Provavelmente está totalmente recuperado, senão não entraria em campo. A questão para mim é o ritmo de jogo para você ter um enfrentamento que ali, onde o setor onde ele joga, é quase sempre onde o Vitor Roque cai. Que é um atacante é muito rompedor, muito físico. Lembrando que ele vai ter que lidar com um jogador que está no auge da forma física, que é o Vitor Roque. Né? Pois é. É o que você está falando, se não tiver ritmo, vai perder. Né? O enfrentamento é muito duro. E no Maracanã já... E aí o que você falou, né, Barreto? Ali na frente... Tem essa dúvida do Carrascal. O Carrascal já jogou pelos 2 lados, já jogou centralizado. Centralizado é o Arrascaeta, né? O Luiz Araújo, ele foi escalado pelo Felipe nos 2 Flamengo e Palmeiras da temporada. Tanto no Allianz quanto no Maracanã. Já viveu momentos melhores na temporada, mas não dá pra dizer que ele esteja mal, necessariamente. E o Cebolinha entrou muito bem nos últimos jogos, né? Seja como titular ou saindo do banco de reservas, ele foi decisivo. Ele participou de gols, ele fez gols, deu assistências. Não sei se o Felipe vai querer aproveitar esse grande momento para iniciar com ele e jogar o Carrascal para o lado direito, mas tem essa ressalva, né? O Luiz Araújo foi escalado em todos os Flamengo e Palmeiras da temporada e jogou bem em todos eles. São poucas dúvidas, né? Mas certamente esse mistério vai ser mantido até uma hora antes da partida. Ninguém vai entregar de bandeja, não. Até o momento da obrigatoriedade de liberar a escalação. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que já está aí na sua reta final de preparação, tendo em vista que o jogo já será agora neste sábado,
né? O Felipe Luiz está a todo vapor. O Flamengo vai ter aí uma espécie de concentração especial, né, entre sexta e sábado, que está sendo ali, né, preparado, né, para que os jogadores fiquem isolados, concentrados exclusivamente para esse confronto, né? E galera, olha só essa notícia aqui que saiu, né, ali pelo Estadão, falando, né, sobre algumas possibilidades na mudança aí das finais dos próximos campeonatos de Libertadores. Tá ali, ó. Conmebol deseja a médio prazo realizar uma final da Libertadores fora da América do Sul, como já aconteceu, né, entre Boca e River. Tá ali, o entendimento é que a entidade pode conseguir contratos vantajosos com a ideia. Não seria algo constante, mas sim pontual. Isso pode ocorrer já nos próximos anos. A cidade de Miami, nos Estados Unidos, é um lugar que agrada muito, é um local, né, que agrada muito. Além disso, Catar e Arábia Saudita já procuraram a Conmebol e demonstraram interesse. Inicialmente, a Europa não é vista, né, com tanta força pela entidade sul-americana. Então, né, tá aí a Conmebol planejando vender, né, o seu produto, tá? Vender essa final, né, as suas próximas finais ou a sua próxima final, né, algo pontual, para outras praças, né? Talvez aí para os Estados Unidos, que vem gostando bastante de receber esse tipo de competição, tendo em vista agora o Mundial de Clubes. A própria Arábia Saudita, que tem comprado bastante, né, o futebol brasileiro, tem gostado, né, do que tem visto. Então a Conmebol pensa em fazer uma final fora, né, aqui do nosso continente. E aí, o que você acha sobre isso? O que você pensa, né? Eu gosto muito eu gosto da ideia, né, de final única, assim, mas sinceramente eu gosto, né, eu ainda sou a velha guarda que gosta daqueles dois jogos, né, lá e cá. Eu acho muito legal esse negócio de você disputar na sua casa e fora de casa a decisão, mas também confesso a vocês que tenho realmente gostado também dessa final única, achado bem interessante, né, ainda mais os torcedores que podem estar, não são todos, né, a gente sabe que é algo muito caro, mas é uma festa, é uma Copa do Mundo, né, é diferente, né, você conhecer ali outras culturas, né, aquela reunião, né, de todos os povos juntos, cara, é legal demais. Então, assim, vamos ver, vamos aguardar, né, para ver quais vai ser os passos da Conmebol aí nos próximos anos. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, haja coração, meus amigos. Aqui é nosso amor. Fui, nação!